Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo das obras completas de Sigmund Freud. Este é o oitavo episódio da série. Como você já sabe, nós seguimos a ordem cronológica das publicações de Freud. Estamos seguindo a edição da Companhia das Letras, com tradução de Paulo César de Souza. Neste vídeo, trabalharemos o prefácio e notas, a tradução de J.M. Charcot, Lições do Mardi à la Salpêtrière. Lições de terça-feira em Salpêtrière, de 1892 a 1894. Estamos falando aqui do nascimento da psicanálise. Como diz o título, nós faremos uma análise do prefácio e das notas que Freud escreveu sobre as conferências feitas às terças-feiras por Charcot. Você que já assistiu aos vídeos anteriores já sabe de muita coisa que eu vou revisar rapidamente. Alguns anos antes, Freud havia estudado com Charcot em Paris, absorvendo os métodos revolucionários do mestre francês, a maior autoridade em hipnotismo e histeria da sua época, no importantíssimo Hospital de La Salpêtrière. Entre 1892 e 1894, Freud traduz as Lições do Mardi para o alemão, mas ele adiciona suas próprias interpretações críticas a esse texto. E olha o tamanho desta ousadia. O jovem médico austríaco ousa questionar o grande mestre francês já estabelecido. Estamos falando de notas de rodapé revolucionárias. Freud adiciona 81 notas críticas sem autorização do autor, questionando diretamente as teorias estabelecidas. Há uma grande ousadia intelectual de Freud nesse texto. Ele vai desenvolvendo e introduzindo conceitos que serão chave do pensamento psicanalítico. Ele disse em 1901, muitos anos depois, acrescentei notas ao texto, sem pedir permissão do autor. E alguns anos depois, tive motivos para suspeitar de que o autor havia ficado insatisfeito. Freud está, de alguma maneira, rompendo e indo além do seu mestre. Há aqui um choque de paradigmas científicos, do método alemão para o método francês de Charcot. Freud aponta no texto essas diferenças. O método francês tem como foco a observação clínica pura, uma morfologia patológica sem fisiologia. Charcot dizia: eu faço morfologia patológica, mas não faço fisiologia patológica. Enquanto os alemães se davam a uma interpretação fisiológica dos sintomas, uma busca rigorosa por causas orgânicas e tinha uma abordagem científica considerada mais tradicional. Mas, embora seja importante pontuar isto, não é o que tem de mais interessante o texto, que são as notas do próprio Freud. Já na primeira nota, ele nos afirma que terá uma opinião independente sobre o ataque histérico. Leamos o texto. O núcleo do ataque histérico, não importando a forma em que se apresenta, é uma lembrança, o reviver alucinatório de uma cena significativa para o adoecimento. Olha que extraordinário. E o conteúdo dessa lembrança qual é? É o trauma psíquico. Freud dirá que o trauma é capaz, pela sua intensidade, de provocar a irrupção da histeria no doente. Ou seja, ele é a causa da histeria. E por vezes o próprio evento, por acontecer em determinado momento, tornou-se trauma. E o que seria então trauma? Temos aqui uma definição riquíssima do trauma. Definiríamos um trauma como um aumento da excitação no sistema nervoso que não consegue livrar-se dele satisfatoriamente pela reação motora. O ataque histérico, talvez, possamos apreender como uma tentativa de consumar a reação ao trauma. Então, temos aqui os elementos-chave da descoberta revolucionária de Freud. O trauma psíquico como origem dos sintomas histéricos, a memória reprimida que retorna de forma sintomática e a tentativa de completar a reação ao trauma. Ele vai falar também aqui no texto sobre o trabalho conjunto com Breuer, estabelecendo as bases da futura Talking Cure, a psicanálise.
Vamos ler o texto de novo. Nos delírios histéricos surge aquele material de ideias e impulsos à ação que a pessoa sadia rejeitou e inibiu, frequentemente com grande esforço psíquico. Ele fala que ele se baseou nisso a teoria da contra-vontade histérica. Para você saber mais sobre isso, veja os episódios anteriores desta série, estão imperdíveis. Mais um ponto em que Freud rompe com Charcot: a agorafobia. Vinícius, o que é isso? É a fobia do agora? Não. Fobia em grego quer dizer medo. Ágora era a palavra usada para praça. Seria uma espécie de medo da praça. Ou seja, uma fobia, um medo muito intenso e insuportável que a pessoa tem de estar nos espaços públicos, em contato com outras pessoas, multidões, etc. Pode-se dizer que é uma doença da modernidade, típica. Freud contradiz Charcot, que acreditava que a agorafobia tinha raízes na hereditariedade. Freud diz que não. Ele dirá que a causa mais frequente da agorafobia e da maioria das fobias, olha a psicanálise nascendo aqui, gente, não se acha na hereditariedade, mas nas anormalidades da vida sexual. Vejam a ousadia teórica de Freud. Ele falará das influências nocivas sexuais, que constituem o fator mais importante, o único fator etiológico. A palavra é difícil, mas quer dizer o fator relativo às causas, o único fator etiológico indispensável. Encontramos aqui Freud e a psicanálise questionando a hereditariedade, que era a teoria científica vigente à época. O conceito charcotiano de família neuropática é rigorosamente questionado por Freud. Para ele, dificilmente esse conceito poderia resistir a uma crítica séria. Ele propõe uma nova perspectiva, com foco em causas adquiridas versus hereditárias, valorizando fatores ambientais e psicológicos. Então, há uma grande ruptura paradigmática nesse texto. Por isso que é um texto muito importante na história do pensamento freudiano. Não apenas dentro da própria história da psicanálise, mas pelo seu questionamento fundamental de uma teoria científica vigente, dominante na época, que era o chamado determinismo biológico. Vemos aqui Freud indo da neurologia à psicologia, desenvolvendo uma teoria psicológica dos fenômenos histéricos. Encontramos aqui os conceitos emergentes de contravontade histérica, de mecanismos de defesa, da importância do trauma. Já está tudo aqui esboçado, ainda na primeira metade da década de 1890. Neste texto, Charcot e Freud, mestre e discípulo, respectivamente, tomam caminhos divergentes. O que permaneceu, vindo de Charcot, o método de observação clínica detalhada que a psicanálise herdará, a importância do caso individual que a psicanálise herdará, o valor da descrição fenomenológica que a psicanálise herdará. Mas muitas coisas mudaram. A psicanálise é mais interpretativa. Ela vai do orgânico ao psíquico, vai da hereditariedade, isso é o mais importante, à sexualidade. O resultado é o nascimento da psicanálise. Uma nova disciplina emerge no diálogo crítico entre Charcot e Freud. E o que este documento, pessoal, nos ensina hoje? A começar o questionamento respeitoso, a importância de desafiar ideias estabelecidas, mantendo o respeito intelectual pelos mestres. É muito bonito o quanto Freud estabelece uma crítica respeitosa, reconhecendo a importância de seu mestre, mas não se impede de fazer um diálogo crítico. Ou seja, a ciência avança através do confronto construtivo de ideias e de paradigmas. É notável a coragem intelectual de Freud para desafiar estes paradigmas dominantes em prol do avanço do conhecimento. E a observação clínica, né? O valor permanente da observação cuidadosa como base de qualquer teoria psicológica sólida. Esse texto é base metodológica da psicanálise moderna, um texto que marca a história da psicologia. Muito obrigado por ter assistido este vídeo, você que ficou aqui até o final. Se você gostou, não deixe de curtir. Siga o meu perfil, ative o sininho. Compartilhe este vídeo com seu colega, sua colega.
Salva para assistir depois. No próximo episódio, trabalharemos os esboços da comunicação preliminar, texto de 1892. Um forte abraço e saudações de Caronte.